É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre Transmetropolitan, o terceiro volume, que chama O Ano do Bastardo. Demorei para fazer isso porque eu não consegui achar o gibi, mas enfim, consegui finalmente e é muito, muito bom. Esse gibi, esse volume, né, ele tem um clima um pouco diferente dos outros dois primeiros. O que acontece, né? Os dois primeiros, eles meio que funcionavam como um acatado de histórias, né? Um compêndio ali de histórias soltas dentro da vida do Spider. E esse aqui não. Esse é o primeiro volume que tem todo o gibi, é um arco de história só, né? Que gira em torno justamente dessa eleição, gira em torno de uma eleição. A gente já conhecia alguns dos personagens que tinham aparecido ali em outras historinhas soltas dentro dos outros dois volumes, mas agora a gente vai conseguir se aprofundar dentro dessa história, né? Basicamente, esse é um daqueles gibis obrigatórios para todo mundo ler em época de eleição, né? Pra gente lembrar realmente quem são as pessoas que a gente dá poder, né? E o que existe aí por dentro de toda essa jogatina política, nesse jogo político que existe a cada 4 anos e a cada 2 anos, enfim, dependendo de cada país aí, mas enfim. Existe o atual, o cara que está no posto, né, e que é chamado de a besta, né, e existe o novo candidato, né, que é o Sorriso, né, o cara que é chamado de Sorriso, porque ele tá sempre sorrindo. E a princípio o Spider não quer cobrir a eleição em si, ele não quer saber, ele não quer fazer reportagem a respeito das eleições, porque ele fala, não quero fazer política, já fiz política e sempre me dou mal quando eu faço política, ele não quer fazer. E só que aí ele acaba se envolvendo no processo todo, meio a contragosto, e assim, o gibi ele tem um tom um pouco mais duro, né, e menos cômico do que os outros dois primeiros, né? Justamente por isso. Tem uma hora, inclusive, que o Spider vai, né? E ele acaba. Tem um monte de gente acompanhando ele. Ele vai. Vocês querem saber então a verdade? Tal, não sei o que lá. E ele vai puxando as pessoas através das ruas ali. As ruas bonitas da cidade. Ele acaba entrando nos becos, assim, nos guetozinhos. E ele chega num lugar que é da população pobre, assim, da cidade, né? Lá no miolo da cidade, assim, onde ninguém vai, ninguém olha, né? E aí ele mostra, ele fala, olha, isso aqui que é o que tá acontecendo, né? E aí tem criança doente na rua, e ele mostra um menino que tem uma doença que a pele, a doença vai comendo um pedaço do rosto da criança, assim, você começa a ver os dentes da criança pela bochecha, assim. É super pesado, assim, o gibi. E, enfim, a arte é fantástica, né? A arte é muito, muito boa, né? E consegue transportar a gente para esse universo dele, assim, muito da maneira mais crua possível, assim. É muito, muito bem desenhado. Mas, enfim, ele acaba se envolvendo aí na eleição, né? E ele fala, ok, isso aqui tá errado, né? Isso aqui precisa acabar, né? E então meio que ele cai naquele do eu preciso tirar esse cara a qualquer custo do poder, né? Então ele acaba meio que apoiando o candidato, o opositor ali, né? E a história se desenvolve de uma maneira que você vai até acreditando, fala, putz, ok, talvez esse cara, né, apesar dele ser estranho, talvez esse cara funcione, né? E depois você descobre que não, que esse cara é tão ruim quanto o outro, ou pior do que o outro, né? Enfim, meio que coloca na mesa essa discussão de que não importa quem a gente coloque no poder, né? Quem vá, quem suba, né? Quem sente na cadeira do comando ali, né? Da nação, meio que acaba não importando, né? Porque todo mundo é ruim igual, todo mundo é a mesma praga, só que vem numa forma diferente, né? É meio sobre esse tema, esse ponto de vista, assim, que o gibi nos coloca, né? Que
olha, não adianta você pensar muito, não adianta você se martirizar muito, não adianta você ficar discutindo muito, independente de quem ganhe, a gente tá ferrado do mesmo jeito, né? É mais ou menos esse o conceito que o gibi coloca, né? E o gibi também lida com alguns outros temas, tipo no começo, assim, o Spider, ele tá realmente drogado, assim, ele não é como nos outros dois, que ele teve um passado com drogas e tal, e de vez em quando ele tinha umas recaidinhas. Não, nesse gibi ele está acabado, assim, no começo, né? E lida também com esse tema dessa autodestruição, assim, né, que a droga acaba causando e tal. Enfim, mas é um gibi que tem um tema, um tom diferente, né? Um tom mais dark, um tom. Você não tem muitas risadas nesse gibi, né? Enquanto os dois primeiros eu ri pra caramba, assim, eu sempre tava dando risada, sempre tava achando alguma coisa engraçada. Esse gibi não, esse gibi ele tem ele é meio agridoce, assim, você tem assim a ironia, mas meio que você não consegue rir, né? Porque é tão sujo, tão podre o universo que o Spider tá olhando, né? Que ele tá nos mostrando, que a gente acaba não conseguindo rir, né? E quando a gente ri é meio por desespero. Você fala, putz, ok, ferrou tudo, né? Olha que podridão, né? Uma coisa interessante é que eles mostram como que o Spider usava ali para poder fazer as entrevistas, né? E ele tinha um jeito de gravar as entrevistas e tal, né, sem os caras saberem, e depois os candidatos vão lá e descobrem uma maneira de burlar isso aí, né? Então ele acaba indo lá, os caras falam tudo pra ele, botam tudo na mesa assim, falam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá não sei o que lá, e ninguém tem escolha, papapá. Bota tudo, o Spider fala, putz, peguei esse cara, né? O cara falou tudo aqui. E no final ele não tinha mais gravação e o cara ainda sai rindo ali dele, né? Falando, você acha que você ia me pegar com um negócio assim, besta e tal. Enfim, lida com todo tipo de podridão política possível, assassinato, corrupção, suborno. E, enfim, pega o pior tipo da nossa casta política e tudo está representado aí nesses dois personagens políticos aí que existem, né? Falta de consideração com o povo em si, tudo. Parece que tudo que a gente vê numa campanha política existe aqui nesse gibi aqui. Tem tudo. A gente consegue ver. Parece que a gente ligou a TV, em vez da gente ter. Em vez de abrir um gibi para ler, parece que eu liguei a TV. Essa é a sensação de tão real e tão perverso que o gibi consegue ser algumas vezes. Muito, muito bacana, muito bem escrito, muito bem desenhado. E, enfim, bem no finalzinho, sem muitos spoilers, né? A gente tem o Spider meio que ficando revoltado de vez com tudo, e ele vai lá e pega ele tem um cinturão de granadas que aparece na mão dele ali em algum ponto do gibi, e aí ele simplesmente vai lá e pega e começa a atacar as granadas assim pela sacada ali do prédio onde ele tá e tal, e só pra explodir as granadas e tal, e meio que num ímpeto de revolta e de frustração e de chega, não aguento mais, né? E aí ele tá ali acompanhado das duas assistentes dele, né? A assistente, agora a primeira assistente dele virou segurança dele, porque ela bate num cara lá, tal, no começo do gibi, então ele recontrata ela como segurança dele. Muito, muito, muito bacana. É sempre bom ler gibis divertidos, engraçados, mas de vez em quando é legal a gente pegar umas coisas duras de mastigar assim também para enfim, para pensar um pouco mais assim a respeito do nosso mundo real, né, sobre a visão deturpada do Spider. Muito, muito bacana, vale muito a pena. E enfim, eu não vou demorar muito para fazer o próximo, porque eu já estou com o próximo aqui, que chama Cidade Solitária, que é o 4º volume
dessa série, né? Então eu já tô com o próximo aqui, então não vai demorar muito para sair o próximo vídeo a respeito de Transmetropolitan. Então esse foi O Ano do Bastardo, o terceiro volume de Transmetropolitan, que foi lançado aqui pela Panini, sob o selo Vertigo. E, enfim, muito bacana. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.